Fala, grande ser luz, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo. Você chegou bem no meio da websérie, né, dessa websérie, essa nova iluminação. Ela foi a primeira websérie que saiu sobre a iluminação cênica aqui no Brasil. E chegou a 5 edições e agora está nessa edição especial da qual eu estou desvinculando ali e estou trazendo ela em 16 episódios aqui, 16 episódios fragmentados, porque o Arsenal da Iluminação é uma pequena parte do curso Iluminação Cênica Online, o maior curso de Iluminação Cênica Online do Brasil. É um curso que é referência para muitos profissionais que já passaram ali, centenas de alunos, e para mim vai ser uma honra que você conheça e faça parte também. Beleza? Então tem o link ali embaixo. Aqui você vai ver embaixo. E para mim vai ser uma honra que você conheça a página oficial. Mas peraí. Nossa, eu já estou falando aqui um monte de coisa. Talvez você esteja chegando agora e fale, mas quem que é esse cara que está falando desse monte de coisa? Vamos lá então. Sou o Alessandro Asos, especialista em iluminação cênica. Trabalho desde 1999 dentro da área, totalmente profissional, dedicado para isso. Dos quais eu passei em diversas áreas de trabalho. E hoje em dia eu ensino muita coisa sobre a questão da iluminação cênica. Para mim, é uma honra muito grande estar trazendo essa série aqui de 16 vídeos, porque, como eu falei, o meu curso ele tem 26 horas. Aqui eu só vou ter mais ou menos 2 horas e meia, aproximadamente, ou seja, quase 10% aí do que se ensina no curso, e aqui está todo fragmentado. Dentro do curso, ele é organizado, ele tem toda uma questão pedagógica, enfim, N questões que aqui eu não consigo colocar. Então, isso só para você conhecer e saber. E pensar o seguinte, imagina, se gratuitamente eu estou passando isso, imagina um curso pago como vai ser. Então, aproveita e conhece agora. O curso vai ser um prazer enorme, Abre numa aba adicional para você estar dando uma olhada depois, mas assiste esse vídeo, que esse vídeo é totalmente especial, seu Luz. Totalmente especial para você. E esse vídeo ele vai estar trazendo aqui um assunto que eu acho que eu fui um dos primeiros a trazer esse tipo de assunto aqui no Brasil para a iluminação cênica. Até então ele nunca foi abordado, pelo menos eu não lembro de ter estudado isso aqui no Brasil. Eu fui estudar um pouquinho fora e depois eu trouxe mais informação para a gente. Eu tenho formação no exterior, eu não estudei aqui no Brasil iluminação cênica, eu fui estudar fora. E no Brasil, infelizmente, falta muita informação. E que foi nisso que eu acabei colocando todo esse material que eu tenho hoje em dia na internet. Então eu já vou pedir agora para você, porque assim, dá trabalho fazer tudo isso, dá trabalho, então deixa seu joinha, aperta a notificação lá, ativa a notificação para estar recebendo, porque é com muito prazer assim que eu trago todo esse material. Ele é difícil, às vezes ele é citado cansativo, não posso esconder isso, que não é algo simples de se fazer, você sabe disso, mas assim, eu faço com o maior prazer. E esse assunto que eu quero estar trazendo aqui, como eu falei, foi um dos primeiros a falar sobre isso, que é sobre os cones e bastonetes. Mas o que é isso? Bom, os cones e bastonetes eles estão dentro dos nossos olhos, Eles são células fotossensoras, fotossensíveis ou fotorreceptores, você vai encontrar com diversos nomes, depende do estudo que você fizer. Então eles são células que captam a luz e jogam para o nosso cérebro. A grosso modo falando é isso, mas aqui nesse vídeo está de uma maneira totalmente pedagógica para que você possa entender isso muito mais. Agora pense o seguinte, se aqui gratuitamente você está aprendendo isso, imagina no curso pago, com o meu acompanhamento, com a minha tutoria, totalmente disponível para você através da internet, em todos os seus dispositivos móveis, e ele é liberado a partir do momento que tem a confirmação do pagamento. Então, acessa lá para conhecer e bora para o vídeo conhecer um pouco mais aí. E para mim é uma honra estar aqui, beleza? Bora! Só que antes de entrar nesse assunto das cores propriamente dito, eu quero estar trazendo uma coisa aqui bem interessante, Porque eu acho que antes da gente entender cores, eu fiz essa introdução aqui só para a gente poder entender, para poder falar nesse assunto que eu vou estar trazendo aqui agora, que é falar sobre luz, visão e processos. Como que funciona? É bem interessante quando a gente pega para tentar entender. Existem 3 grandes processos. Essa parte agora que eu vou falar é uma parte bem técnica mesmo, e ela é muito importante para que você possa entender o que é o projeto de iluminação. Se você conseguir entender o que é isso, selos, você vai estar assim com um diamante nas suas mãos. Então, isso daqui é uma das partes. Existem muitas partes importantes que eu vou estar falando hoje, mas essa parte eu considero a mais importante de todas. Você pode estar vendo aqui, eu tenho um corte lateral aqui do nosso olho humano, porque como eu falei, nós trabalhamos com o sentido da visão, tá? Nós trabalhamos com o sentido da visão. Só que para que isso ocorra, existe uma coisa extremamente importante, que são 3 grandes fases. E sobre essas 3 grandes fases que eu quero falar agora.
Essas três grandes fases são três processos que são fundamentais para que ocorra qualquer visualização no espaço. A primeira delas é um processo físico. Esse processo físico consiste no olho captar a luz de qualquer fonte de luz que seja ela fonte de luz natural, seja ela fonte de luz artificial. Então ele tem esse primeiro processo de captação, que é um processo físico. Dentro do olho ocorre todo um processo químico, porque a luz ela vai adentrar o olho, ela vai até o final lá do olho e lá ela vai encontrar um centro nervoso que tem ali. Esse centro nervoso a gente dá o nome de células fotorreceptoras. Essas células fotorreceptoras elas se dividem em dois grandes grupos, os cones e os bastonetes, que você está vendo aí no desenho. Né? Acho que está bem claro o que é um cone e o que é um bastonete. Né? O conezinho é esse meio acinzentado e o bastonete é esse maiorzinho, esse compridinho aí. O que acontece com essas células fotorreceptoras? É aqui que está o grande lance de você entender sobre cores. Aqui é que está o grande checkmate que você vai ter em suas mãos. Tem uma coisa muito importante que você vai ter que entender aqui. Isso aqui não é decoreba, isso aqui é compreensão. Isso é física, tá? Isso é química. O que acontece? Essas células fotorreceptoras, elas são responsáveis por tudo que nós vemos. Elas ficam bem lá atrás na retina, bem lá atrás, e a retina manda ali para elas, e ali é que elas vão fazer a divisão de tudo que você vai ver. Então essas duas células, esses dois grandes grupos, que é as células cones e bastonetes, vou começar falando das cones primeiro. As células cones, elas vão ler tudo que é cor. Tudo que é cor. Essa célula aí que você está vendo aí no desenho, essa célula acinzentada. Então ela consegue definir a cor em três cores, que é o vermelho, verde e azul. Que por incrível que pareça é o processo cor-luz, é a cor primária do processo cor-luz. Já vou voltar a falar um pouco mais sobre isso. Mas o importante agora é você entender que essas células cone elas se dividem, né, além de ser essas duas, ela tem uma subdivisão de três grandes cores. Ela vê o vermelho, o verde e o azul. Se eu tiver problema em alguma dessas células, ela vai dar o processo de daltonismo, né? Que o daltônico ele sempre vai faltar uma dessas cores para ele enxergar. Pode perceber isso. Se você conhece alguém que seja daltônico, tudo, pergunta para ele de repente uma cor. E de repente com essa cor você já sabe a cor que está faltando, né? Enfim, exercício que você faz. É bem interessante isso. É aqui que está uma das grandes chaves, um dos grandes conceitos para você entender o que é a cor, o processo da cor. Ah, Alessandro, mas aquele outro compridinho. Então aquele lê as cores, certo? Então se um lê as cores, o outro, que é aquele mais compridinho que tem ali, que é o bastonete ele vai ser ativado em locais que você tem menos luminosidade. Ele é ativado a partir do momento que você está entrando numa certa escuridão. Então ele tem um limite ali de tolerância, né, para as cores poderem desativar para dar entrada no processo para que os bastonetes entrem. De manhã, a Emanuele, né, quem estava aqui de manhã percebeu. A Emanuela até comentou, né, que quando ela morava, acho que mais afastada, que daí você tem as lâmpadas de vapor de sódio, né, mais afastadas, que é aquela lâmpada mais amarelada. Aquelas lâmpadas amareladas, a frequência de cor que ela trabalha já começa a provocar e ativar essa célula. Por isso que nós temos dificuldade para ver cor em locais que têm baixa luminosidade. Olha que interessante isso. E tudo isso é um processo químico do olho. Claro, o que eu estou falando para você aqui, que já está levando acho que alguns quase 5 minutos, é um processo que ocorre em segundos, milissegundos no nosso organismo. É algo extremamente incrível isso. Essa é a grande beleza dos olhos. A beleza dos olhos não está somente nos olhos, na cor dos olhos, tá? A beleza dos olhos está muito além disso. Está muito além. Pelo contrário, quem tem olho claro sabe que a gente tem uma certa deficiência com muito brilho. Eu falo isso por mim, tá? Porque isso é natural, porque se você tem uma claridade muito maior, vai passar muito mais luz. Passando luz, vai chegar lá, tudo. E olha que interessante isso, né? Então chega lá, né, nas células fotorreceptoras, elas vão fazer a divisão, né? Ou vai para as três cores, ou vai para uma, para outra, tal. Manda para o cérebro. Aí ali a gente vai ter todo um processo neural.
neural. Aqui é que mora uma das coisas mais fantásticas da cor, da iluminação, que é onde você manipula. Lembra que eu falei para você de manhã, se você participou daquele exercício que eu fui trocando as cores, fui piscando para você, nada mais, eu estava brincando, na verdade era uma brincadeira, mas uma brincadeira sadia, e eu estava manipulando esses sensores em você, seus fotoreceptores. Se você lembrar, Se você lembrar, você vai ver que você teve uma certa percepção daquilo. Então você tem primeiro a sensação, a organização de ideias para causar a sua percepção. E é a percepção que é uma coisa que eu falo que é uma das coisas mais importantes para você entender em qualquer projeto, seja ele um projeto para sua casa, seja ele um projeto para o seu grupo de teatro, seja ele um projeto para o seu show, seja ele um projeto para museu, você tem que entender isso. Você tem que entender. Quanto menor a luminosidade, mais cansaço eu vou provocar para o cérebro. Tá? E tudo isso está no fator neural. Quando a gente fala do processo neural, eu vou estar falando da percepção, totalmente ligado à percepção. Então a sensação eu tenho ela antes, ou seja, você vai sentir ali, você vai ver onde estão as coisas, isso é uma sensação. Você vai tentar organizar, opa, organizou, jogou para o cérebro, processo neural. Você capta, joga para o cérebro. O seu processo neural, ele vai fazer uma percepção no local conforme aquilo que você conhece. Conforme aquilo que você tem, conforme a sua cultura, conforme o seu dinamismo, conforme tudo aquilo que você aprendeu ao longo do tempo. Então, a percepção ela é muito individual. É aí que entra o lance das cores. É aí que eu falo que a cor é o uso técnico, ela não é o uso sentimental. Porque o mesmo tom que eu vejo de vermelho pode não ser o mesmo que você vê. Porque a percepção que eu tenho sobre o vermelho é diferente. A ótica que eu tenho sobre a perspectiva do vermelho é totalmente diferente da sua. De repente, o vermelho ele te causou um trauma. Para mim, não causou. Sei lá, de repente um trauma, eu fui tentar atravessar a rua, um carro vermelho passou, quase me atropelou. Olha o trauma que eu crio com o carro vermelho, com a cor vermelha. Muitas vezes a gente nem sabe, isso daí muitas vezes está no subconsciente. É aí que entra uma grande questão quando eu falo, quando a gente vai trabalhar de processos da iluminação, das possibilidades da iluminação. Quando a gente entende esse processo neural, que a gente entende que essa percepção ela é diferente de um para o outro, você vai começar a desenvolver realmente trabalhos que sejam para aquele tipo de aquele espetáculo, aquela casa, aquele local que você vai estar fazendo, independente do que acontecer. Você vai entender certas circunstâncias, que um texto, que uma música, que uma dança, você vai começar a entender e vai começar a dar signos para isso. Quando a gente fala de signo dentro da arte, ou seja, que é a pura expressividade, não existe expressão sem signo. Então muitas vezes você vai ouvir falar tudo isso. Isso daí às vezes vai vir para você de outras formas, como por exemplo, o pessoal vai falar que é signo, estou tentando lembrar aqui o nome técnico daquilo, mas assim, existem diversas formas de estar entendendo isso. Mas tudo isso você tem que entender o seguinte, tudo isso é signo, significado, seja lá o que for. É muito comum a gente trabalhar com espetáculos artísticos e de repente o diretor já chegar para você com um signo. O que é um signo para ele? Aqui eu quero um determinado foco, mas por que ele quer isso? Porque diante daquilo que ele está estudando, ou seja, então ele tem aquele visual dele, com a percepção que ele teve, ele quer um foco ali. Vocês estão entendendo como ao mesmo tempo que é simples, isso para mim é muito simples entender isso, ele tem todo esse sistema que é totalmente complexo. Então isso daqui é o pontapé, eu falo que é o pontapé inicial. Se você entender isso, você faz qualquer projeto de forma original, de forma criativa, de forma única para seu cliente. E cliente entenda todo mundo que chama você para trabalhar. Cliente é todo mundo que, de repente, está pagando você para você executar um projeto, uma iluminação, qualquer coisa que seja. Certo? Se tiver qualquer dúvida a respeito disso, tá, a gente vai voltar nesses assuntos e eu faço questão de começar com essa informação aqui.
que o seu cérebro ele vai receber informação, vai diagnosticar ali para depois jogar para o cérebro e o seu corpo, o seu cérebro joga ali para o resto do corpo ali, aí como você vai sentir isso a cada um. Tá? Beleza? Vamos lá então, eu vi que já deixaram aqui alguma informação, deixa eu só dar uma olhadinha aqui só para a gente, antes de continuar.